Olá, pessoal! Estamos aqui no terceiro episódio do FinTalks, Papo de Empreendedor. E aqui a gente fala sobre finanças, contabilidade e empreendedorismo. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. E hoje nós vamos trazer um assunto muito interessante, que é o porquê que as empresas fecham. Assunto bem legal. E eu trouxe aqui uma querida amiga empreendedora, Giovanina Coppola. Vou apresentar o currículo dela aqui para, na sequência, passar a palavra, mas trouxemos uma fera aqui para falar de negócios. Ai, meu Deus. Já leva a expectativa dele. Giovanina é CEO da Viva Valor, acelerador de negócios e marcas. Também é mentora da jornada Transformação Positiva para Mulheres Empreendedoras, consultora de marketing e inovação para clientes de PMS do Sebrae. Atua há mais de 25 anos na área de marketing, inovação e comunicação para grandes marcas e empresas, sempre com foco na experiência do cliente. Giovanina atuou e ajudou a tirar do papel e planejar e executar negócios de inovação para marcas como Unicef, Omo Lavanderia, Mãe Terra, Sem Parar Empresas, usando uma visão sistêmica e as mais modernas tecnologias. Estuda e pesquisa sobre felicidade e bem-estar na vida e no trabalho, buscando entender estruturas sociais e organizacionais que têm como meta a felicidade. Muito bom esse tema, hein? Foi sócia da CF Comunicação, agência que criou estratégia e executou projetos para clientes como Unilever, PepsiCo, Kimberly, Clark, GPA, Danone, Nivea, entre outros. Então, Giovanina, que legal. Bom, como é bom ter você aqui, Gi, de novo. A Ah, que gente sempre se bom. fala, Obrigada mas pelo convite, Ney. Adorei. nesse programa vai ser o primeiro, hein? Espero que seja o primeiro de muitos. Ah, tomara. Gi, e para começar o papo, eu sempre gosto de apresentar aqui meus convidados, perguntando, né, o que te fez ser empreendedora. Conta um pouco para as pessoas que estão Pois começando é. aí. Vamos inspirar esse povo. Hoje é algo tão desejado, né? Empreender, mas eu vou te contar que lá atrás eu queria ser dentista. Dentista. O que mudou de ideia? Uma coisa que você não ia ter a menor ideia. Pois é. E quando eu comecei a pensar tal na profissão, e eu já tinha pensamento ágil, eu já era, acho que, empreendedora antes de saber. Porque como eu ia ter que bancar minha faculdade, eu falei, gente, será que eu vou gostar desse negócio? E aí eu já trabalhava, eu era recepcionista de uma agência de propaganda grande, hoje, da Lowe, e aí eu pensei, falei, nossa, eu preciso trabalhar na área para ver se eu vou curtir essa área. E aí tinha uma fera que eu amo, que era a Adriana, que ganhou campanha global de Dove, que depois eu super me apresentei, me aproximei dela, e eu falei, Adriana, eu não quero ficar nesse lugar aqui, é lugar de gente doida. Eu tinha uma gente há 17 anos, trabalhava numa agência de propaganda, achava aquele negócio maluco, tudo gente doida. E eu falava, não, eu quero ser dentista. Ela falou, dentista não tem nada a ver com você. Mas não, eu quero ser dentista. Aí ela falou, então vai trabalhar com meu marido é dentista, e você pode trabalhar um ano com ele. Gente do céu, façam isso. Olha, conselho número 1, teste antes de ir para a área. Eu fiquei 6 meses, nossa, eu tenho pavor, eu não sei como passou pela minha cabeça querer trabalhar na área da saúde, não tem nada a ver comigo. Aí, bom, eu voltei para a agência de propagandas, para os meus amigos, e lá eu falei, não, gente, não tem nada a ver comigo isso não, eu quero voltar para a agência. E eu fui para uma outra agência chamada Colucci, lá conheci a Clélia, que já era muito visionária naquela época. Ela tinha, dentro de uma agência de propaganda, uma agência, o que hoje a gente chama de design experiência, live marketing, promo. Ela já tinha uma agência disso dentro de uma agência de propaganda, e que era super, né, nem se falava nessa área, né, naquela época. E aí eu comecei a trabalhar com ela, e algum tempo depois ela me convidou para ser sócia dessa agência. Então, a verdade é que assim, eu entrei nessa área muito cedo, e a gente, efetivamente, eu fiquei muitos anos, né, trabalhando em agência. Eu tive uma agência de marketing durante 23 anos, e né, e obviamente que essa área de marketing e inovação sempre foi, né, a minha área, onde eu
sempre curti atuar. Em 2017, eu vi naquele momento que não era mais o que eu queria fazer, né? Eu achei que as agências, elas estavam... enfim, eu já não me sentia muito realizada só fazendo aquele trabalho das agências, que era um trabalho muito tático, muito legal e tal, mas eu sentia necessidade de viver também um pouco de onde a coisa nasce e juntar todos esses anos que eu tive de experiência em fazer acontecer, que é um pouco do trabalho da agência, né? Fazer, né? A agência ela é um hub, um hub das grandes empresas, né? Um hub de Sim. fazer o business acontecer. Mas eu senti a necessidade de olhar um pouco para a parte estratégica. E naquele momento estava vindo muito a onda das startups, do Vale do Silício, isso foi em 2017. E eu comecei a olhar que o que eu tinha feito durante todos esses anos para grandes marcas tinha sido implementar, né, pequenos business, pequenos negócios, e por que não começar a fazer isso com as startups, né? Ajudar elas a colocar o projeto na rua. Porque quando você pensa lá atrás, né, uma das coisas que a gente fala muito em startup é que a melhor ideia não necessariamente é a ideia mais criativa. Quando Perfeito. você fala de uma startup, né? É quem consegue colocar aquilo mais rápido na rua e fazer aquilo rodar. E isso era o que eu tinha feito muitos anos, porque na agência você só trabalha com projetos complexos, com projetos que ninguém nunca fez, né? Perfeito. Porque esse é um pouco do mindset, é estar sempre inovando, é estar sempre fazendo coisas novas. E aí eu abri a Vivalor, ali foi uma primeira grande transição, né? Depois de muitos anos atuando só com marketing, eu tive que me atualizar muito em metodologia, trazer um pouco, conhecer um pouco das metodologias novas do ágil, entender produtos digitais, tal. E aí eu me deparei alguns anos trabalhando com inovação e tirando grandes projetos do papel, porque daí eu juntei, né? Comecei a fazer as duas coisas, tanto inovação quanto marketing, né? Eu me deparei com uma área que eu nunca tinha olhado de frente. Porque na agência, você é responsável por fazer tudo. Você é um hub que muitas vezes você atua e você faz tudo, né? Mas Perfeito. quando você trabalha com inovação e principalmente com ágil, você ajuda, né, a liderar times. E aí você percebe o quanto é difícil, né, times que estão já em ambientes de grandes empresas ter essa mentalidade e tal. E aí eu fui entender o quanto era necessário, quanto as pessoas, né, era necessário entender pessoas para fazer esse projeto sair do papel, porque nos primeiros anos eu falei, gente, danou-se, eu vou falir nesse negócio, porque o projeto começa e não acaba, né? Então, eu vou te Negócio. falar que nos primeiros momentos foi por necessidade, mas depois eu amei a história. Hoje eu acho que inovar é 80% sobre pessoas e 20% sobre metodologia e o resto, sabe? A percepção Então, muda, né? A a percepção muda percepção quando você entende sobre o que é inovação, né? É interessante a sua trajetória, porque, para quem não sabe, eu conheci a Giovanina quando você era CEO da CF, né? Sua primeira é, empresa. é, Na época eu fornecia serviço de contabilidade para o mercado de publicidade, exclusivamente para o mercado de publicidade e propaganda. E aí eu encontrei a Gi, foi uma indicação, e a gente começou a trabalhar juntos. E foi bem interessante porque nessa época você já tinha uma empresa com bastante funcionários, já tinha uma estrutura muito grande, né, para cuidar, e você estava saindo daquele. Você tinha saído já de um modelo onde você estava trabalhando como funcionário, como você me citou, em outras empresas, e agora você estava tocando uma empresa, você mais uma pessoa, mais uma sócia, sim. e como head desse negócio. Como que é essa virada de chave para quem está querendo empreender? Imagina que tem pessoas nos assistindo que queira empreender, é empregado, e queira de repente mudar a chave, virar empreendedor. O quão é difícil fazer essa virada? Porque ter um negócio próprio hoje é algo muito desejado, né? Eu acho que é Perfeito. um dos maiores desejos da geração Z e da Y também, mas é difícil você se preparar para todos os desafios que essa função vai exigir. E todos aqueles questionamentos que você tem, muitas vezes, né, você até, tipo,
vai perguntar para o seu chefe alguma coisa e seu chefe não sabe responder aquilo, ou você fica meio falando, nossa, isso aqui é meio desorganizado, porque a hora vai para lá, a hora vai para cá. Então, quando você começa a empreender, você começa a ter a noção de que é difícil, porque para empreender, a gente não tem nenhum, assim, pelo menos eu me formei em comunicação, depois fiz um MBA em marketing, depois fui fazer inovação, mas ainda trabalhando, ainda olhando muito para hard skills, né? E empreender, você também tem que olhar muito para os soft skills, para comportamentos, que era o que a gente falou, de entender o ser humano. Então, veja só, quando você sai da faculdade, ou você começa a empreender, são desafios que você não tem a menor ideia, né? A menor ideia. Então, realmente é difícil. E você assume E outros papéis que não um papel técnico, né? Que a gente tem falado aqui bastante com outros empreendedores. Quando você chega você muda ali do papel de funcionário para ir para o papel de empresário. Como funcionário, você tem uma tarefa determinada, você tem uma função determinada e você é parte de um todo. Como empreendedor, você recebe todas as funções ao mesmo tempo, né? E aí você tem que saber lidar como separar ali, como priorizar cada uma das atividades. Principalmente se você é um pequeno empreendedor. Se você é um grande empreendedor, você tem dinheiro ali, está com a equipe grande, aí fica um pouco mais fácil porque você delega, cobra resultado e você tem braços para te ajudar. Agora, quando você é um pequeno empresário, muitas vezes você precisa fazer um pouco de tudo. Então, você tem que entrar em áreas que você não domina. Por exemplo, você tem que cuidar da parte financeira de uma empresa, cuidar da parte de RH, cuidar da parte da administrativo, cuidar de vendas, cuidar de marketing. São muitas áreas que muitas vezes o empreendedor não tem esses skills. Nem a hard skill que você citou e nem a soft skills de lidar com gente. Aí começa a complicar, né? aí começa a complicar, mas é engraçado que, assim, tem muita gente que fala que isso é romantismo. Eu, na minha experiência, assim, a gente trouxe um pouco aqui o tema por que, que as empresas fecham, né? A minha primeira, assim, não tem, a pergunta de unicórnio isso, né? Pergunta de, quem sabe essa 1 milhão. resposta é uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Mas basicamente, né, como eu trabalho com ágil, eu tenho algumas hipóteses. E a minha primeira hipótese é uma coisa que eu estudo muito, e quando eu fui estudar psicologia positiva, né, que é a ciência da felicidade, a gente fala muito disso. A primeira hipótese que eu já sabia e eu já colocava quando eu virei a chavinha para Vivalor, eu entendi inicialmente que o propósito era muito importante, né? Ter um propósito, coisa que antigamente nem se falava, se trabalhava muito por dinheiro, né? E a gente não falava muito de propósito. Então, para mim, assim, eu não diria assim, eu não tenho uma lista, tá? Isso é em primeiro lugar, isso é em segundo lugar, isso é em terceiro lugar. Eu tenho algumas, eu tenho dentro da minha vivência algumas coisas que eu acho que são muito importantes, né, para que uma empresa ela consiga estar equilibrada em pilares que te sustentem melhor. Porque se você Perfeito. não tem esses pilares, né, é muito difícil você conseguir passar pelas dificuldades, porque elas virão. Perfeito. E o propósito, ele é muito importante, porque, assim, empreender é uma coisa que você sabe, né, porque você também é empreendedor de carteirinha, que vai te exigir mais tanto, que se você não tiver algo além da grana, você vai falar, meu, isso aqui não faz sentido. Você fala, porque é muito difícil empreender, né? Então, Perfeito. você vai falar isso aqui, e aí, quando você tem algo que é além só da grana, né? Algo maior que você consegue olhar, né? E aquilo te traz um significado, porque aquilo tem que ser real, tem que trazer um significado para você. Não, eu estou fazendo isso por conta disso, porque eu acredito, tem que ser alguma coisa que você acredita. E aí é por isso, né, que tem a metodologia do Simon Sinek, que ele fala, comece pelo porquê, né? E porque, na minha opinião, a gente começa a empresa pelo lugar errado, a gente começa pelo o quê, né? Que para mim, se você é empreendedor e você não acredita no propósito, tudo bem, não precisa fazer isso inicialmente, num dado momento da sua carreira, você vai, da sua trajetória, você vai sentir essa necessidade. Mas se você
também não sente essa necessidade, você não quer começar agora por um propósito, também não é pelo que você tem que começar, porque é pelo quem, pelas dores, quais são os problemas que você encontra no mercado. E é uma coisa que é muito engraçada, porque lá atrás, né, quando você é um empreendedor, você foge de problema. Só que quando você vai para aceleração de startup, né, e eles já têm isso muito pronto na cabeça, né, a gente fala, ame o problema. Primeiro você vai amar o problema, primeiro você vai entender tudo sobre esse problema, e você vai entender se esse problema é vitamina, se para esse problema você tem uma vitamina, um analgésico, um antibiótico. Então, você vai amar o problema, você vai procurar problemas. E o ideal é que muitas pessoas tenham esse problema, porque daí o seu produto você vai conseguir, né, vender para muitas pessoas. E se o seu produto ele é uma vitamina para esse problema, beleza, a vitamina é bom, mas você não compra sempre também, né? Tem gente que vive a vida inteira sem ela. Se ele é um analgésico, beleza, as pessoas vão comprar quando necessário. Mas, se ele é um antibiótico, você morre se você não tomar esse produto. Né? Então, obviamente uma analogia que eu faço em relação ao seu produto, né? Mas é uma coisa que você tem que conhecer profundamente quem é teu público. Você tem para quem? Primeiro você vai entender quais são as dores, tal, quais são as necessidades do teu público. Depois você pensa nos que produto melhor se encaixa, né, dentro dessas necessidades. Então, conhecer as dores e necessidades do público, para mim, é essencial, é a chave para que você consiga se manter saudável no mercado, e isso é uma coisa que vai estar sempre em constante mudança, né? Tanto é que a gente usa uma palavra que chama persona. Para quem não sabe, persona é quando a gente descreve um perfil não só demográfico do seu público-alvo, mas também comportamental, né? E a gente é uma pessoa fictícia que a gente cria, que demonstra muito quem é o seu público-alvo. Normalmente tem 2 ou 3 para cada produto. Não precisa ter muito mais que isso, porque senão confunde, e a gente chama isso de persona do momento. Então, a persona do momento é essa persona, mas ela vai se mudando, porque a gente muda, né? A persona é uma pessoa, é uma representação de uma pessoa, e como nós sabemos, as pessoas, elas mudam, o comportamento ela se altera com o passar do tempo, e é normal que aconteça Isso. porque o ser humano evolui, as pessoas crescem, as pessoas mudam de idade, muda a percepção da vida e de uma série de coisas. Agora, eu vou provocar você, porque eu sei que você tem bastante conteúdo bom aí pra gente, e nessa linha mesmo que você falou, de que o primeiro passo para o empreendedor é encontrar a sua persona ideal ali, ou pelo menos as 3 personas ali que comprariam o seu remédio, como você citou no exemplo. E eu sei que você O também... seu produto, né? o seu remédio que eu falei seria o produto, né? A solução do seu negócio ali. E aí eu sei que você também mentora, né, para o Sebrae, para a PME lá no Sebrae, os pequenos empreendedores. Eu quero que você pegue a tua experiência mesmo, assim, o seu dia a dia. O que você vê de mais comuns eles errarem na estratégia? Ney, olha, tem uma coisa que é muito assim, essa coisa, primeiro, né, a maioria das empresas que eu atendo, que tem pequena, média, eu atendo serviço, indústria, comércio, né, porque são os clientes Sebrae. E eu percebo uma coisa que, sério, não é nenhuma, nem duas, nem três, são várias, né? Elas falam assim para mim, olha, esse mês, o mês passado eu vendi super bem. Nossa, o mês passado, assim, aquele trimestre foi ótimo. Meu, mas esse mês eu vendi nada. Ah, não vendeu nada? Vendeu nada. E por que você vendeu o mês passado? Não, porque vendeu. Não, tá, mas e por que você vendeu esse mês? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia por que O vendeu o acaso. mês passado e por que vendeu esse mês. Então, eu falaria aqui 2 questões que eu percebo que são essenciais, essas 2 questões. A primeira
Obviamente, é você conhecer quem compra e as necessidades de quem compra, e eu tenho uma historinha muito interessante sobre isso. E a segunda é a gestão. Porque você sabe, e é uma frase que eu falo já há muitos anos, essa frase sobre a gestão, que é: se você não tem dados, você está atuando no escuro, você está cego, porque dados é a luz de qualquer operação. E assim, sem dados, é como se você estivesse atuando no escuro dentro da sua própria casa, dentro da sua própria empresa. Então, você não sabe para quem você está vendendo, porque essa descrição, né, esse conhecimento da persona é muito superficial. Quando você vai conversar com um empreendedor, e você vai falar: não, mas quem compra? Eles têm certeza absoluta que eles conhecem o cliente deles. Eles têm certeza absoluta. E aí, quando você vai para ter, assim, na primeira pergunta eles até sabem responder, na terceira em diante não sabem. E quando você pede para eles contarem um pouco alguns dados da empresa, eles não têm. Então, a gestão, na minha opinião, essa combinação de você não conhecer o comportamento do seu público-alvo, junto com você não monitorar isso, é uma junção, juro, é explosivo isso. É explosivo. E daí, para mim, por que as empresas fecham? É porque não tem isso. E isso eu não estou te falando de empresa pequena, eu estou te falando de empresa que eu acompanho e que muitas empresas não têm isso. É interessante falar isso, Gi, porque essa é a nossa missão aqui na FinTime, né? A gente atua para ajudar cada vez mais a melhorar a saúde financeira das empresas. E o que você falou corrobora muito com o que a gente vê aqui na prática, porque a gente tem clientes de todos os tamanhos. Tem clientes que estão lá no modelo, no formato early stage ainda, está começando o negócio, está fazendo a validação do seu produto. E nós temos clientes que já passou pela série A, está na série B de investimentos. Então, tem startups de todos os tamanhos aqui. E aí, esse problema de gestão que você citou, ela é muito presente nas empresas que estão começando e algumas em tamanho avançado. E aí, por quê? Por questão de priorização, é muito claro isso. Quando a gente pega um cliente aqui, que ele já tem um tamanho maior, que já passou daquela fase inicial ali, e ele fala: olha, eu quero organizar minhas finanças e passa a bola para a gente fala para o empreendedor: calma aí, vamos lá. Volta um passo atrás e vamos começar a falar, entender primeiro como que você vende, como que você compra, como que a gente organiza a sua gestão financeira, para depois a gente conseguir extrair dados e aí informação para esse cara. A gente tem um dashboard aqui, que é um painel de gestão financeira, que a gente consegue mapear a saúde financeira da empresa através de alguns indicadores chaves. A gente costuma dizer que é como se fosse um exame de clínico geral, sabe? Você vai lá, tem os indicadores, e a partir daqueles indicadores a gente consegue verificar se está acima ou abaixo, e a partir daí a gente volta e começa a investigar internamente com o empreendedor o porquê que o indicador está alterado. Mas para chegar nesse indicador, nesse exame de clínica geral, tem um trabalho por trás muito grande que muitos empreendedores não estão dispostos a fazer. E aí a nossa luta é essa, né? De olhar para esse empreendedor e falar para ele da importância da gestão, que sem a gestão, sem os processos organizados, ele não tem dados, e sem dados, como você falou, ele está dirigindo com o ponteiro do combustível quebrado, sem saber onde tem o próximo posto de combustível. Então é um risco muito grande do negócio. Porque, assim, o que você está me falando está me lembrando uma coisa assim, porque são duas coisas importantes, né? Quando você mede normalmente a jornada transacional, né? O que você consegue medir é essa jornada transacional. E tem algumas coisas que você tem que também levantar que estão fora disso, né? Quando eu falo de comportamento, o comportamento está aqui fora. Então, por exemplo, o comportamento é a tal da persona, do momento que você tem que estar sempre entendendo e estudando, entendendo por que ela não comprou, porque são duas coisas, né? A gente vai monitorar, né? O que comprou e o que está rodando e por quê, e aí você tem todos os dados, né? Mas o que está desse outro lado, por exemplo, que é a história lá da persona, né? Eu tive um cliente que eu estava atendendo
E aí eu estava explicando para ele, porque ele estava querendo fazer uma mudança lá, ele tinha um restaurante, ele estava querendo fazer uma mudança, tal, ele estava querendo mudar o negócio completamente, e ele não estava seguindo um pouco disso que a gente estava conversando. Eu falei, olha, mas tem que entender um pouco o comportamento das pessoas aqui da sua região, fazer uma pesquisa para entender o que você vai colocar aqui no seu restaurante. E a gente estava conversando, falamos um pouco de propósito, a gente foi conversando, falando que o que vem, né, depois de você entender para quem, né? Bom, eu sei que assim, a gente ficou toda a jornada da consultoria falando. E ele, por ser pequeno, né, eles têm essa coisa, falou uma palavra pesquisa junto, esse nome tinha que mudar. Falou a palavra pesquisa, não, pesquisa não é para mim, não sei o quê, não sei o que lá, blá, blá. Bom, assim, quando a gente estava quase finalizando a consultoria, estava muito claro que ele ia fazer nada daquilo que eu estava falando, ele falou assim para mim, eu tenho uma dúvida. Eu falei, qual? Ele falou assim, eu queria saber. E aí veio a inspiração do porquê que as empresas fecham. Ele falou assim, por que as empresas, assim, por que não adianta só ter dinheiro? Né? Por que as empresas não dão certo? Por que não é só dinheiro? Ele falou, não, porque, veja só, ali naquela avenida abriu um restaurante gigantesco e o cara colocou lá do bom e do melhor, não sei o quê, e foi contando, e eu deixei ele contando e tal. Eu queria entender por que essas, né? Por que não dá certo? O cara fez um mega investimento lá, e eu fiquei pensando, falei, gente, o que eu vou responder para ele? Qualquer coisa que eu responder que não seja tão convincente, ele não vai fazer nada do que eu falei. Aí na hora eu pensei assim, escuta, imagina que você precisa ir no consultório médico. Você está com muita dor, muita dor. Você está com muita dor no joelho, você está com muita dor, e você está com aquela dor que você quase não consegue andar, você teve um torto. Aí você tá com muita dor, obviamente, você vai ligar para alguém, nós tem uma indicação de um médico e tal, e ele ficou me olhando, gente, eu perguntei que o restaurante fechava, é a maluca aqui, tá me perguntando coisa. Eu falei, calma, você vai entender. Aí ele pegou assim para mim, não, mas eu queria entender, tá com dor, ligou para alguém que você conhece, que tem uma recomendação, certo? Porque tá com dor, não vai qualquer um, vai pedir o quê? Recomendação. Recomendação, recomendou o cara. Nossa, o médico tem aquele preço altíssimo, mas você vai, porque você tá com muita dor, tá com medo até de não andar. E ele só olhou para minha cara. E aí eu indo lá, tal, na hora que você chegou no consultório, nossa, o consultório tudo chique, e tinha lá a recepção, e a recepcionista, nossa, você sentou bom, tudo isso sentou na frente do médico. Aí você espera o quê? Que o médico vai te perguntar o que você está sentindo, que o médico vai, né, entender um pouco do seu problema, tal. Mas quando você começa a contar para o médico fala assim: tá com dor? Tá com dor, tá aqui, ó. Dor. Não, mas a minha dor é no joelho, eu dei uma torção ali, eu não sei nem se eu consigo. Dor, tá. Tá aqui, olha, esse daqui é muito bom. Você fala, não, mas o senhor nem me perguntou o que eu estava sentindo, o senhor nem me perguntou mais nada, se eu andei muito, se eu posso andar. Não, olha, esse remédio aqui ele é bom para todo mundo. Cura Ele tudo. serve para cura tudo. Não, mas ele não é especializado. Não, mas pode tomar também. E aí você sai com a receitinha lá do médico e tal, você chega lá na recepção meio inconformado, né? Que você falou assim, meu, mas como assim? Uma coisa é para todo mundo, tudo serve para todo mundo, tudo serve para todo mundo. Aí ele fica lá na recepção meio inconformado e fala, não, da hora que o próximo paciente sair, eu vou sair, eu vou conversar com esse médico depois. Aí o próximo paciente sai com o quê? Com o mesmo receituário. Aí ele ficou olhando para minha cara e eu falei, então, você quer abrir uma churrascaria ali, né? Mas você quer abrir uma churrascaria ali e dar só carne, né? Porque carne serve para todo mundo, né? Serve para os veganos, serve para os vegetarianos. Porque assim, você não quer perguntar o que as pessoas querem comer, você não quer ir fazer a pesquisa. Ele ficou olhando para minha cara e falou assim: nossa, você me convenceu do pior jeito possível. Eu vou fazer a pesquisa agora. Eu falei, por que os restaurantes fecham? Porque, de repente, você está numa região ali da Vila Madalena, que só tem vegetariano, vegano, e você consegue lá fazer o churrasco. Não tem nada a ver com aquela região. Então, Você não entendeu o que as pessoas precisam. Então, a moral da história é que ouça o seu cliente, né? Ouça a sua persona. Primeiro você pensa quem é ela, desenha quem é a persona, como você citou. Na sequência, você vai para um processo de pesquisa e ouve o que aquela pessoa quer.
partir sim, disso, você constrói o negócio, em cima da necessidade de cada cliente. E esse sim. é um erro muito comum que os empreendedores não fazem, esse tipo de pesquisa, e nem ouve o seu cliente, e acaba criando produtos que não atendem a demanda do seu cliente. Por isso elas fecham, por isso elas quebram. Exato. E aí o que que acontece? Mesmo você tendo uma gestão de dados, onde você consegue ter uma gestão de dados muito boa, mas você só consegue ter a gestão de dados do que você transacionou dentro do seu negócio. Isso aqui está fora. Isso é uma Perfeito. jornada fora. Então, essa jornada não tem como você entender por que esse cliente não chegou até aqui. Então, são duas coisas. A partir do momento que o cliente entrou dentro da sua loja, é o que eu estou falando, dados é a luz da operação. Como eu faço com que esse cliente seja. Aí é experiência do cliente, aí a gente sabe o que estratégia. Muitas vezes você só faz com que esse cliente, né, o que a gente chama de lead, ele chegue até a sua loja, mas você não se preocupa com pós-venda, você não se preocupa em trabalhar esse cliente para que ele tenha uma experiência constante, para que você seja lembrado sempre. Mas a partir do momento que ele comprou, você já consegue entender um pouco do comportamento dele. Mas quando ele está do lado de cá, você não tem a menor ideia. Então, essas duas coisas, elas têm que andar juntas, porque se você também não fez nada disso, esse cliente não vai chegar até a sua loja, se você não Perfeito. entendeu, né? Então, é esse complemento que eu falo que ele tem que existir. E também se você não sabe gerir, né? Ou seja, não dá para você só olhar para a ponta do cliente e tentar captar cliente de qualquer jeito e você não ter uma gestão interna. Porque eu falo também que a empresa ela pode quebrar por vender demais. Olha que interessante. Se você é uma empresa que conseguiu acertar ali o seu nicho, conseguiu acertar ali a sua persona, e você começa a vender de forma desenfreada, e você não calculou o seu preço de venda da forma correta, você pode quebrar, porque à medida que você vende, você aumenta os seus custos operacionais, e se essa conta não fecha, falta dinheiro. Se falta dinheiro, sua empresa quebra. Então, ou seja, vender demais de É, forma desestruturada, sem pensar no preço de venda, sem pensar nos seus custos, é um risco para o negócio. E vender de menos, que é não conhecer o cliente, você quebra também. Então, você quebra por duas pontas, por vender demais ou por vender de menos. Então, a gestão é isso, é a habilidade de você conseguir vender da maneira correta e gerir os recursos quando você vende para que você possa entregar o que você prometeu. Então, isso é gestão. e eu chamo isso também, Ney, porque, por exemplo, você imagina, né? Você acabou de abrir um negócio, né? E eu faço uma relação muito com um bebê, né? Que é uma relação muito que eu faço com a inovação, né? O melhor que você pode esperar de um bebê é que ele seja a melhor versão de um bebê. Perfeito. Você não pode esperar que um bebê ande com 5, 6 anos de idade, a gente já tem uma criança que anda, já está começando a se alfabetizar, tal, mas demorou 5, 6 anos, né? E um bebê, o melhor que ele pode ser é a sua melhor versão. Ele não pode andar, ele não pode ser alfabetizado. Aí você vai falar assim: ah, não, Gi, mas assim, dentro de uma empresa, a gente tem aceleradores que são diferentes da vida real. Beleza, é ali que eu queria chegar. Então, a gente tem aceleradores dentro de uma empresa. Então, quais são os aceleradores dentro de uma empresa? Tecnologia é um acelerador. Dinheiro, você sabe muito bem, é um acelerador. Pessoas, né, são aceleradores. Mas tem uma coisa, Ney, que chama tempo de aprendizagem. E o Perfeito. tempo de aprendizagem, ele tem que ser. Eu não posso simplesmente passar por cima desse tempo de aprendizagem. E é o que acontece. Então, eu tenho altas expectativas, que não são expectativas reais, que meu time vai conseguir aprender muito rápido, e a gente pula estágios, porque a expectativa é muito alta, porque a pressão é muito grande. E quando a gente pula esses estágios, mesmo você usando aceleradores como dinheiro e aceleradores como tecnologia, você viu o que aconteceu o ano passado com as startups, Sim. né? O bolo que qual era o acelerador que eles tinham na mão? Eles tinham muito Dinheiro. dinheiro. E aí você vai me falar, por que que uma empresa com um acelerador como esse fecha?
É porque eu estou te falando. Porque a gente, quando a gente nasce como empresa, obviamente que se você tiver um mega planejamento, você vai conseguir fazer essa empresa crescer. Mas, assim, eu tenho um cliente que a gente falava assim muito sobre isso, né? E é uma multinacional que tem muita grana para investir, né, no seu hub de startups. E isso é a maior dificuldade que a gente tem, né? Por isso Hoje, que eu falo. só para Oi. corroborar com o que você está falando, é interessante você falar do estágio da curva de aprendizado que as empresas têm. Quando a gente olha para o Brasil, para as startups que a gente olha para o Nubank, que é uma referência de startup que cresceu e virou uma empresa bem sucedida na bolsa e tudo mais. Mas startup tem 10 anos, né? A Nubank tem 10 anos, então não é uma empresa que ela é grande agora, ela se tornou grande nos últimos 10 anos. E por mais que Sim, ela tinha o acelerador, que era o dinheiro, ela precisou de 10 anos para se tornar o que ela se tornou hoje. Então, sim, a curva de aprendizado ela é uma necessidade de qualquer empresa, e mesmo que ela tenha o dinheiro, que é um acelerador, com certeza, ela vai precisar ainda das pessoas para fazer esse modelo funcionar. E é interessante você falar isso, porque se você olhar até a história de outras empresas inovadoras, como por exemplo a Apple é uma das empresas mais inovadoras do mundo e é um case para todo mundo que estuda inovação, né? E você viu que na história da Apple, o Steve Jobs, em determinado momento, ele foi retirado, né, da gestão da empresa, por mau comportamento, eu diria assim. E quando ele saiu, a empresa quase quebrou, porque ele era um cara mais inovador da empresa, que tinha uma visão visionária, e quando ele foi tirado da empresa essa visão visionária de produto, de qualidade, a empresa passou por uma dificuldade muito grande. Aí ele retorna para a empresa, voltando com a visão dele de foco no cliente, de experiência, de qualidade, a empresa volta a crescer e é o que é hoje. Eu estou dizendo que para você ter uma empresa inovadora de muito sucesso, você depende de duas coisas. Uma que você falou, que é a respeitar a curva de aprendizado, e outra, você precisa de uma visão clara sobre para onde o negócio está indo. E aí, quando se trata de inovação, é muito mais difícil você conseguir implementar essa visão inovadora nas pessoas que estão trabalhando com você. Imagina, no caso da Apple, eles tinham dinheiro para contratar um dos recursos mais caros da época, que era o diretor de marketing da Pepsi, se não me engano, foi da Pepsi. sim, a Pepsi. Da Pepsi, né? É. E por mais que o cara fosse um gênio da venda de refrigerante, ele não comprou inicialmente, ele não se adaptou à cultura de inovação da Apple, e por isso depois ele foi demitido. Então, não é você ter o dinheiro para contratar a pessoa mais cara, é sim você contratar a pessoa que vai ser capaz de compreender a visão de inovação que aquela empresa tem, os valores dela e o propósito dessa empresa. Então, transformar a cultura em coisas que as pessoas compram e praticam é um outro desafio gigantesco para empresas inovadoras. Porque aí volta naquele ponto que eu comentei do propósito, né? Porque propósito orienta a cultura. E aí, por isso que eu falei, talvez você não vai querer olhar para isso no começo, né? Mas vai ter uma hora que você vai ter que dar um passo, você vai ter que parar, porque propósito é a bússola. Ele é a bússola que mantém as pessoas no foco. E manter as pessoas no foco da operação hoje é uma coisa muito difícil, né? Porque as pessoas desfocam muito, né? E o propósito, ele é o que orienta a inovação e é o que orienta a cultura. Então, por exemplo, quando eu sou chamada em algumas empresas grandes para a gente fazer o funil ali da inovação, normalmente, empresas que não têm propósito já estabelecido ou propósito da área, a gente começa pelo propósito da área, através do propósito da área ou da empresa, a gente traça as diretrizes estratégicas de negócio e a partir disso é que a gente prioriza a inovação, né? Então, o propósito, ele é quem vai dar o tom da conversa ali, né? E as diretrizes de marca. E outra coisa que eu percebo muito, trabalhando no ágil, Ney, que gera
muita ineficiência, e eu sou chamada também em alguns projetos para gerar sensibilização inicial, né, da liderança, porque, por exemplo, né, você começa, o que eu percebo muito é essa ineficiência da produtividade, né? As pessoas começam a ficar muito ineficiências e muito improdutivas, porque você não consegue terminar nada. Tudo que você começa, você para. Porque assim, decidiu-se que agora, não, a gente vai com isso aqui, a gente vai com esses projetos, então esses times estão alocados para esse projeto, a gente vai começar, a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer isso. Então tem aquele planejamento lá dos primeiros meses que a gente vai fazer isso. Mas, como tudo é muito a curto prazo, você começa no meio do caminho, né, a mudar tudo. E esse mudar tudo, né, essa desorganização, vamos dizer assim, eu sei que muitas vezes é necessário para, né, porque você tem que apresentar resultados, né, mas isso faz com que as pessoas fiquem muito estressadas, faz com que a produtividade caia muito, né? Então, normalmente me chamam, porque quando eu falo lá do tal do bebê, né? O bebê, o melhor que ele pode ser, a melhor versão de um bebê. Você tem lá um monte de aceleradores. E aí você decidiu o quê? Você decidiu que agora vai ter sprint 1, sprint 2, sprint 3. Então agora a gente vai no meio do caminho, não, isso aqui tira, isso aqui vai... Então as pessoas, elas começam, para. E aí, bom, outro dia eu estava numa reunião, né, e as pessoas me perguntaram numa reunião o que elas podem fazer para resolver esse probleminha. Aí eu falei, Jesus amado. Daí normalmente eu uso exemplos, assim, muito fáceis, tipo do médico, né? Aí eu parei e pensei, eu falei, bom, eu vou dar um exemplo que tem muitas camadas, que são camadas parecidas de serviço, né? A gente trabalha com design de serviço, a gente trabalha com camadas de serviço, né? Falei, bom, imagina que você resolveu você ir num restaurante, que você está sabendo que vai ter um restaurante ali, e que, nossa, eu quero comer uma comida muito boa, que eu estou sabendo que vai ter ali nessa semana, vai ter um chefe especial naquele restaurante, então eu resolvi ir naquele restaurante com minha esposa, sentei ali, nossa, tudo programado, fiz a reserva, um super restaurante, comprei uma roupa super legal, tudo programado, tudo bonitinho, cheguei lá, na noite especial, minha mesa estava ali e sentei, beleza. Aí, eu pego o cardápio, começo a ler o cardápio, nossa, tem isso aqui, é ótimo, tal, eu vou querer esse prato aqui, a minha esposa vai querer aquele prato. Daí, bom, fizemos o pedido, tal. Bom, 5 minutos depois eu tô batendo o olho no cardápio, eu falei, nossa, eu não tinha reparado que tem um negócio aqui que eu tenho alergia, eu não posso comer isso. Garçom, pode botar um pouquinho aqui? Aí você vira pro garçom, você fala assim, garçom, você vai me desculpar, eu tinha alergia, isso aqui, se eu morrer aqui, você quer que eu morra? O cara fala, não, pelo amor de Deus, eu morrer no meu restaurante? Não, eu não quero, não, posso trocar? Aí o garçom chega lá na cozinha e fala, casal, ele vai ter que trocar, porque não vai dar certo, ele vai morrer ali se ele comer tal coisa. Não, mas já estava no fogão aqui, ó, a gente já cortou, já está tudo, já está cozinhando ali e tal. Aí, bom, tudo bem, vai, tá, a gente para aqui de fazer essa comida, vai fazer outra. Tá. Aí eu tô ali, aí traz a carta de vinho, quando traz a carta de vinho, fala, nossa, tem esse vinho que harmoniza com esse, vou mudar, porque esse aqui também tem esse negócio pela segunda vez, garçom, vem aqui. Você poderia trocar de novo? Você trocar? Tá louco? Não, mas aqui é assim, olha, esse vinho aqui, eu vou pedir esse vinho. Bom, resumo da ópera. Ele troca. Chega lá na cozinha e fala para o cozinheiro. Não, porque ele quis trocar. Não, é o melhor cliente aqui que tem. Não pode não fazer isso. Não, a gente daí rola uma puta briga com o cozinheiro, tal, e o cozinheiro liga com outro, o dono do restaurante vem lá, intercede, fala, não, tem que fazer o melhor cliente que a gente tem. Mas nisso o delivery também estava pedindo e atrasou o delivery. Bom, uma confusão surgiu no restaurante. Pronto, o cozinheiro pediu demissão, não tem mais comida. E aí eu tô contando essa história e tá todo mundo gargalhando enquanto eu tô contando essa história. Quem é o casal que está na mesa? É a liderança. É a liderança. O casal que está ali na mesa pedindo é a liderança, é o chefe, é o diretor. Ele tem o poder de fazer aquilo, ele pode fazer aquilo, mas ele não deve. Perfeito. E aí, quem que é o garçom? Eu não preciso nem dar nomes, porque assim, como está todo mundo na sala, as pessoas estão gargalhando e elas já se sentem, eu não preciso mais nem dar não. Quem é o cozinheiro?
Se identificando. Eles vão se identificando automaticamente com os personagens. Eu falei, você foi no restaurante para comer o quê? Ele falou, comida boa. Comeu nem comida e nem boa. Foi embora. Você pediu demissão. Você brigou com o outro. Eles já estão brigando. Enquanto eu estou contando a história do restaurante, eles já estão se gargalhando e falando, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo você o que você fez? Porque você mudou, você não deixou nem eu terminar. Aí eles brigam e comprou a cenoura e jogou na sopa. E a sopa, não sei das quantas, não ia cenoura, mas agora vai. E essa é a confusão da Isso. ineficiência dentro das empresas. Você conta uma história de um restaurante, ponto, acabou, entendeu? Se Já identificou. sensibilizou todo mundo. Não, e total, né? Porque você volta no ponto inicial que a gente estava falando aqui, que é o ponto da gestão, né? A gente estava falando por que, que as empresas fecham. Um dos É, motivos é a má gestão. E aí, você citou, nesse mesmo exemplo do restaurante, você conseguiu navegar por vários departamentos da empresa. sim, Você falou do departamento ali da liderança que não sabe pedir, não sabe solicitar metas, tarefas claras e objetivas para o seu colaborador. Você citou o problema ali da produção, ou seja, quem organiza a produção do serviço ou do produto ali, não existe uma priorização de acordo com o produto, de acordo com o processo, mas sim de acordo com a urgência de cada cliente, e aí você gera uma confusão generalizada. Você impactou direto ali no atendimento, seja na satisfação do consumidor. Então, ou seja, com um exemplo, você trouxe aí um problema generalizado de vários pontos da empresa. Isso é porque legal, como a né? gente trabalha com design de serviço, a gente trabalha com blueprint, que a blueprint nada mais é que são essas camadas do serviço que ninguém vê, né? Então, Perfeito. lá na cozinha, ninguém está vendo, mas ele está completamente conectado com quem está aqui na frente. E isso é muito legal, porque quando você traz, por exemplo, isso para uma sensibilização, e quando o diretor vai lá e fala da alergia, né? Eu uso esse exemplo proposital, porque a alergia é um problema sério. Uhum. Eu substituo esse problema que ele fala, não vai ter dinheiro, a gente vai ter que matar essa empresa. Eu não falo, eu falo proposital, porque assim, quando você fala desses problemas, porque ele vai falar assim, não, mas os meus problemas são graves. Eu posso matar a empresa. E aí, por isso que eu falo, a alergia é grave. Quando você vai convencer o garçom que você tem que mudar o prato, você usa problemas graves também, porque são os mesmos. Porque, né, não adianta, né? Assim, a gente sabe que o dia a dia é complicado, mas essa sensibilização, ela não é para culpar ninguém, mas é só para Claro. mostrar que num sistema onde você tem muitas camadas que dependem uma da outra, você vai sair de lá com uma improdutividade grande e você não vai sair com o produto, você não vai comer, você vai sair de lá de mau humor, você vai ser mal atendido e assim por diante. Por quê? Porque isso é normal acontecer quando você não tem uma organização no sistema, né? Então, Muito bom. algumas regras você vai ter que ter, porque senão todo mundo enlouquece, Total. né? E isso é o retrato de algumas empresas que eu vou. Então, quanto mais eu falo, o pessoal se mata de dar risada. E você não precisa nem dar um nome para as pessoas. Por exemplo, os caras da fábrica já falam, eu já sei quem eu sou. E aí, assim, às vezes a gente usa as próprias pessoas para encenar essas Uhum. atividades, porque na encenação já é uma atividade de sensibilização, para depois eles ali co-criarem qual é a melhor maneira de organizar isso. E aí, na própria pós-encenação, eles cocriam ali, né? Então, tá bom, gente, então vamos resolver o problema, já brincamos, já entendemos, aí eles resolvem e é legal, e aí passa, né, a funcionar melhor. Mas às vezes você tem que sensibilizar, né? E o sensibilizar é isso, né? Você mostrar como que é o dia a dia. Que legal. A gente está indo quase para o finalzinho do nosso programa, passou muito rápido. Você vai ter que voltar Sim, aqui, Gi, pelo amor de Deus, tem muita coisa para falar com você ainda. É, como o episódio, para não ficar muito grande, a gente sempre estabelece um limite ali no máximo 50, 60 minutos ali, mas eu vou te convidar depois para voltar outras vezes para a gente falar. Mas claro. resumindo aqui, que a gente falou hoje, bastante coisa interessante sobre por que as empresas fecham. Então, citamos aí exemplos muito, muito claros, né, de quão difícil é gerenciar uma empresa
e que a conclusão até então é que não existe um motivo específico que faz com que a Sim, empresa quebra, mas um conjunto de motivos, se não forem bem gerenciados, eles vão fazer com que tua empresa quebre. E nesse sentido, a gestão está no centro de tudo, né? Você acabou de falar desse exemplo do restaurante, a gestão está no centro de tudo. Mas também você tem que olhar para o produto e olhar para o seu consumidor. Ouvir o seu consumidor é o primeiro ponto para entender o que está bom e o que está ruim para você conseguir vender mais. Ou sim. seja, vender mais com gestão, porque se você vende muito, como eu falei, sem gestão de preço, você quebra porque você vendeu muito. Então, olha quanta coisa que é interessante que a gente pode trazer aqui. E aí, Sim. para ir aqui para o nosso final, eu queria que você me dissesse uma coisa antes. Se você pudesse voltar lá no comecinho da sua carreira como empreendedora, assim, você já tem uma longa experiência como empreendedora, o que você mudaria, assim, o que você mudaria que teria gerado um impacto muito diferente do que você tem hoje? Eu mudaria o que eu entendo hoje de criar ambientes saudáveis, né? Porque a agência é um ambiente onde muitas vezes a gente vive nessa correria do restaurante que eu falei. E assim, acho que o principal ponto hoje que eu mudaria é trabalhar, trazer uma cultura de gestão de pessoas muito mais trabalhando nas pessoas as suas potencialidades e forças, né? E engajando elas através das suas potencialidades e forças, porque quando eu comecei a trabalhar, né, as empresas, elas adotavam aquela cultura, né, da gestão do gap, então, que é você pegar na pessoa, né, quais eram as suas deficiências e fraquezas e tentar desenvolver isso nelas, mas isso é muito difícil e as pessoas não se sentem engajadas. E quando você entende quais são as forças e potencialidades das pessoas, e através dessas forças e potencialidades você as desenvolve, porque isso é o que elas têm de melhor, automaticamente elas vão estar trabalhando em estado de flow, porque quando as pessoas trabalham, né, com as suas forças, elas ficam mais engajadas, elas ficam mais felizes e elas criam relacionamentos melhores e mais positivos dentro da empresa. Perfeito. Então, hoje eu mudaria totalmente a minha visão de como fazer a gestão de pessoas, porque eu acho Hum, que hoje, quando eu falo para você que eu fui estudar desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas, foi porque de fato eu entendi que negócios são feitos de pessoas para pessoas. E isso, se você pode, para mim, assim, 80-20, sabe? 70-30, nesse nível. As pessoas fazem maravilha. aquilo acontecer. Então, eu olharia para as pessoas. E se você tivesse que de dizer uma coisa para quem está aí começando a empreender, né, o que você diria para ela? Vale a pena ser empreendedor? Eu diria, né? Mas eu diria, e eu diria assim, o empreendedor, né? Eu falaria muito sobre autoconhecimento. Eu acho que Uhum, hoje é o meu grande ponto, é, entender, né, que valores você está trazendo para aquele business, que valores você está fazendo, se você se conhece, né, a ponto de querer empreender, porque você sabe, Ney, como eu, né, que sempre fui empreendedora, que a gente tem que trazer a coragem, a gente tem que trazer, né, alguma, né, autocontrole, coragem, perseverança ali, muito. justiça, perseverança, né? A gente tem que trazer o amor para dentro das empresas. Então, e isso vem do autoconhecimento, né? Assim, tem vários exemplos de líderes que conseguiram fazer essa transformação, essa chavinha, quando eles puderam ser o que eles fazem, trazer quem eles são, né? Então, se Maravilha. você é um líder que você é, tem generosidade, tem amor como pessoa, como seu principal valor, muitas vezes quando você chega na tua empresa, você fala, puta, aqui eu não posso ser assim, porque todo mundo vai me enganar. Muito pelo contrário, ali é um lugar que você tem que ser assim, né? Você tem que agir Perfeito. pelo exemplo. E a gente não tem essa cultura, né? Então, eu falaria que é o autoconhecimento, saber quem você é e trazer essa pessoa
para dentro das empresas. Muito bom. Excelente dica. Então, empreendedor, se conheça bem, conheça os seus valores e traduza em seus valores em diretrizes para o seu negócio, que você será uma pessoa muito feliz. E autenticidade, né, E Ney? Assim, autenticidade, porque exatamente. quando você faz isso, você automaticamente se torna autêntico, Perfeito. né? É isso. Maravilhoso. Gi, querida, queria te agradecer muito, muito, muito por ter vindo aqui falar com a Obrigada, eu gente. que agradeço. Foi um prazer enorme. Obrigado por compartilhar comigo e com nossos empreendedores aqui o seu conhecimento. E com certeza você será convidada outras vezes para vir aqui falar de outras coisas, mais especificamente de inovação, o que você está fazendo na área de inovação, para a galera entender um pouco mais como fazer inovação na prática. Isso que é legal a gente trazer um conteúdo desse. Então, o convite está feito. Eu acabei de desenvolver uma mentoria também para empreendedores, onde eu trabalho tanto a parte comportamental quanto a parte das hard skills, né, da aceleração de negócios e marcas. Então, eu acabei de desenvolver essa mentoria, que eu acho que vai ser um projeto que eu estou bem animada, que é bem bacana, porque eu quero, com essa mentoria, fazer com que esses empreendedores, de fato, não fechem a sua empresa. Boa. É isso Continue aí. aí E conte com a rodando. gente. Vou pedir para a Marcela, inclusive, colocar aqui as suas redes sociais para as pessoas te encontrarem, tá? Já está Tá colocando bom, aqui. Muito beleza. obrigado, Gi. Obrigada, Muito prazer, Ney. viu? Prazer, Tchau, obrigada. tchau. Tchau, tchau.